a sabedoria. Os pais estão bem. Paz do Senhor Jesus. Eu aqui de novo, Rainei Prestes, para estudarmos um pouco aqui da Palavra de Deus. Esta é a segunda parte que eu prometi do vídeo sobre as duas casas de Israel. Nós estudamos no vídeo anterior e eu aconselho você assistir lá a parte 1 para poder entender aquela parte 2. Eu não vou poder voltar muito, senão o vídeo fica muito longo, né? Então, assim, nós estudamos que Deus prometeu a Abraão que iria fazer dele muitas nações, que dele sairiam reis, né, reinos. E a gente viu que Jacó abençoou Efraim, filho de José, com a primogenitura, né? Manassés, sendo o primogênito de direito, não recebeu a primogenitura. Efraim significa frutífero. Deus prometeu a Abraão que ele ia frutificar, ia ser frutífero. Prometeu a Jacó, né, que eles iam ser, iam abençoar todas as famílias da terra, né? Então a gente ia chamar a atenção, né, todas as famílias da terra, não só Israel, né, que foi a nação que se originou de Abraão, né, o pai da fé. E a gente viu que eram 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel. E essas tribos foram divididas. 10 tribos se tornaram a casa de Israel, 2 tribos se tornaram a casa de Judá, né? E isso a gente viu lá em 1 Reis, que foi algo feito pelas mãos de Deus. A decisão de Roboão de massacrar mais o povo ainda, era tudo a mão de Deus ali, endurecendo seu coração, para que houvesse a divisão das tribos e se cumprisse o que o profeta Aías falou para Jeroboão, que ele seria entregue 10 reinos, né? Então, a gente estudou no primeiro vídeo que os 10 reinos se tornaram a casa de Israel, a vara de Efraim, a casa de José, né? E foram levados cativos pelos assírios, e de lá eles se misturaram com as nações e desapareceram, né? Vamos dizer assim. E eles nunca mais retornaram, ficaram entre as nações. E Judá, apesar de ter sido levado cativo pelos babilônicos, né? A Babilônia, mas eles voltaram para a Terra Prometida e eles continuaram ali entre altas e baixas, né? Eles voltavam à adoração original, se perdia, voltava e voltava. Então, o estudo é esse para a gente desbloquear profecias da Bíblia, né? E aqui no segundo vídeo já separei os textos, tá? Eu não tenho nenhum roteiro para seguir, mas eu vou seguir aqui os textos. Eu já coloquei mais ou menos numa ordem onde possa estar organizado para você. Nós vamos ver os profetas falando da casa de Israel, falando da casa de Judá. A gente viu no primeiro vídeo que Efraim, que é o filho de José, né, com a egípcia, ele seria, que quer dizer frutífero, ele seria, a semente dele, a descendência dele seria cheia de nações, seria uma multidão de nações, ou seria a plenitude dos gentios, tá? Então, a gente vai ver os profetas falando sobre a casa de Israel, depois ele fala casa de Judá, e eu com o entendimento que a casa de Israel ela está cheia de gentios, né? É um bolo que não foi virado, e casa de Judá é os judeus, né? Que é os judeus da semente mesmo, que vem, vamos dizer assim, pura, né? Que é a semente do nosso Messias, nosso Deus Jesus Cristo, tá? Então eu vou dar início aqui para quem já assistiu o primeiro vídeo, já sabe, eu disse que ia desbloquear várias profecias, né? Então a gente vai ler agora alguns textos de Oséias 1, e você vai agora começar a abrir a sua mente, né? Olha lá. No Oséias 1 e 2, né, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor.
Então ele foi, tomou Gomer, né? E concebeu um filho. Aí Deus disse para ele, aos filhos dele, Deus que deu o nome. Põe o nome de Gisrael, que é Deus semeia, né? Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. O reino da casa de Israel, das 10 tribos dos gentios. Né? Então, depois, olha só, isso é interessante. Ela voltou, ela que é Gomer, né? Ela voltou e deu luz a uma filha. E Deus disse, olha lá, Deus dá o nome dos filhos, porque é profético esses nomes aqui. Põe o nome de Loruama. Loruama, irmãos, é sem misericórdia. Porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ó, não compadecer mais é Loruama, sem misericórdia. Eu não terei mais misericórdia da casa de Israel, ou seja, das 10 tribos, das que se misturou com os gentios. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Né? Deixa eu passar para frente. Depois de haver desmamado Loruama, ela deu a luz a um filho. Aí Deus vai e põe o nome de novo, Lo-Ami, que quer dizer sem Deus. Porque vós não sois meu povo. Ó, guarda isso aqui na mente de vocês, ó, e nem eu serei vosso Deus. Por que eu digo guarda isso aqui? Porque ó, você está vendo que esse texto aqui do profeta do Antigo Testamento de Oséias, né, e está falando sobre as duas casas de Israel, que é a casa de Israel e a casa de Judá. Está dizendo que para Israel ele não vai ter mais compaixão, não é mais povo dele, ele não é mais Deus. E de Judá ele vai se compadecer. Né? Então, por que eu chamo a atenção? Porque o apóstolo Paulo ele vai fazer inferências a esse texto no Novo Testamento. Falando para quem? Para a igreja de judeus, não, dos gentios. Né? Paulo é apóstolo dos gentios. E Paulo, sendo mestre na palavra, mestre nos profetas, ele entendia quando Deus falava para os profetas sobre casa de Israel e casa de Judá, Paulo tinha na sua mente que a casa de Israel é por onde era a entrada dos gentios na promessa. Tá? Então, esses textos é interessante porque Paulo lá não vai citar, lá em Oséias ele falou isso, não, ele vai só explicar. Paulo era um mestre muito profundo, né, das escrituras. Então a gente tinha que ter, para estudar o Novo Testamento, as cartas para as igrejas escritas pelo Paulo, por todos os apóstolos, né? Eles todos entendiam bem. A gente tem que ter na mente, entrar na mente deles. Então quando ele está falando algo, né, que remete aos profetas, quer dizer que ele tirou de lá, aí está interpretando a nós aqui. Se eu não tiver entendimento da casa de Israel, que é a casa da plenitude dos gentios, que será cheia de nações, e casa de Judá, eu não consigo entender isso perfeitamente. E vou fazer a interpretação equivocada, achando que ele está só fazendo uma alegoria, que é só uma... Não, mas não é. Ó, aí olha só, aí ele vai falar aqui, ó, no 10 agora. Logo em seguida que Deus fala que não é povo, né, eles não são meu povo, eu não sou o seu Deus. Deus diz aqui, ó, no 10, todavia, o número dos filhos de Israel, que é das nações, dos gentios, será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filho do Deus vivo. Então Deus está dizendo aqui, logo em seguida que ele disse que não é povo, não quer mais... Né, não serei seu Deus, logo ele diz que esse povo, casa de Israel, que é a plenitude dos gentios, vai se encher como de gente, muita multidão, e será como a areia do mar, que não vai dar para contar. Então, no lugar de que se dizia, vós não sois meu povo, será disso, vós sois filho do Deus vivo. Né? Jesus, a gente vê que ele veio para os seus não receberam, dando os poderes de fazer filho de Deus, todo aquele que crê. Né? Então, já começa aí a tua mente clarear, eu sei disso. O 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel, isso é futuro, né? Juntos se congregarão. Olha só, presta atenção. E constituirão sobre si uma só cabeça. Grava isso aqui. Paulo vai falar lá nas cartas lá. Presta atenção. Se
Judá e Israel um dia vão se juntar, vão se congregar. Eles vão se juntar. E eles vão constituir uma só cabeça. Um corpo tem uma cabeça. Então, será um corpo só. Judá e Israel serão um corpo só e terão uma só cabeça. Para você que já está lá na frente, o seu raciocínio, Jesus Cristo é a cabeça. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no Oséias, explicando. Ó. Eu grifei aqui, Oséias 2. Né? Olha só. Bota na tua mente agora isso aqui. A casa de Israel, ela recebeu carta de divórcio. Deus se divorciou da casa de Israel porque ela se prostituiu com as nações. O que é a prostituição? Espiritual. Quando a gente vê lá que Oséias casou com Gomer, que Deus mandou ele atrás de uma prostituta. Na verdade, Gomer não era uma prostituta que vendia o seu corpo ali por sexo pegando dinheiro. Gomer era uma profetisa de Baal, que era uma prostituta espiritual, porque ela se relacionava com um Deus que não é o Deus que criou os céus e a terra. Então ela era uma prostituta, né? E se representando ali Oséias como Deus e a prostituta sendo a casa de Israel. Porque a casa de Israel foi levada pelas nações e ela se corrompeu com seus ídolos, né? Então, olha só o que Deus fala aqui. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não me chamarás meu senhor. Não mais me chamará meu senhor. E da tua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com o réptil da terra. Quebrarei o arco, a espada, a guerra e farei deitar em segurança. Olha só, até aqui rapidinho. Ele está dizendo aqui, ó, naquele dia, quando Deus cita aquele dia, dia do Senhor, dia da ira, ele leva a gente lá para o final, né? Então, naquele dia, quando estiver finalizando as coisas, o Senhor está dizendo aqui, tu, casa de Israel, me chamarás meu marido e não mais meu Senhor. E da tua boca tirarei o nome dos Balaíns, a prostituição espiritual, né? Não mais se lembrará desses nomes. Tu não terá mais outros deuses diante de ti, a não ser o Deus que criou os céus e a terra. Olha só, aí no 19, desposar-te-ei comigo para sempre, vou casar contigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, benignidade e misericórdias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O 23, semeá-la-ei para mim na terra, compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, é a Lohuama sem misericórdia, e eu direi àquele que não era o meu povo, não é meu povo, Loami, né? Tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Isso aqui é uma coisa que ele está dizendo lá para o final. O que eu quero só dizer é que essa mulher que era prostituta, que recebeu carta de divórcio, ela vai voltar ao seu Deus e vai casar com ele para sempre. Começa a gravar na sua mente aí, né? Vamos lá para Oséias aqui de novo. Olha, Oséias 7 e 8 diz, Efraim se mistura com os povos. Em outras traduções está, Efraim se misturou com as nações. E eu posso dizer, as nações são gentios, né? Que Efraim se misturou com os gentios. Efraim é um bolo que não foi virado. Um bolo que não foi virado é um bolo que ainda está na forma, não está pronto. Se eu tirar antes do tempo, ele se quebra, né? Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria, né? Vê se tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos lá. Continuar aqui no nosso entendimento aqui sobre o casamento, que é a chave importantíssima para entender. Olha só. Deus falando aqui para o profeta Isaías, 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. Lembra que eu falei que a casa de Israel foi divorciada, ficou solitária, e a casada é Judá. E ele diz aqui que mais são os filhos da solitária.
das que foi para as nações, que é cheia de gentios, que é como as areias do mar. É difícil de contar. É mais do que a casada, porque a casada é Judá, que é o povo judeu, que está lá em Jerusalém agora, né? Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui. Olha só. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Qual é a vergonha da mocidade de Israel? Prostituição, né? E não lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Isso aqui eu vou explicar mais tarde. Então, só vê isso aqui, ó. Grava isso aqui, ó. Vergonha da tua mocidade. Vergonha da mocidade, que na mocidade ela andar se prostituindo. Olha aqui, agora é isso aqui que eu quero. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, uma mulher desquitada, uma mulher rejeitada, tá? Triste de espírito, como uma mulher da mocidade. Olha a mocidade aqui, levando para a mocidade aqui em cima. Ó, a vergonha da tua mocidade. Essa mulher, na sua mocidade, fez vergonha para o marido, se prostituiu, né? Deus está dizendo que ele é o marido, é o teu Criador, é o teu marido, né? E ele chamou ela de novo como uma mulher desamparada e triste de espírito, né? Como uma mulher da mocidade que fora desprezada, que fora repudiada, diz o teu Deus. Olha só, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. É Lohami sem misericórdia, mas ele dizia que ele ia se compadecer dela. Lá em Oséias. Oséias está só confirmando aqui. Por um breve momento te deixei. Deus se separou dela por um breve momento. Mas com grande misericórdia vou trazer você de volta. Tá? Está dizendo aqui que vai se compadecer dela. Depois você lê o texto todo, porque aí você vai desbloquear mais coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos lá para frente. Tá dando para entender, né? Eu espero. Agora vem aqui uma questão. Lembra-se, ó, grava aí. Efraim, casa de José, vara de Efraim, casa de Israel. É a mulher que foi rejeitada, que fez vergonha na mocidade e Deus deu a carta de divórcio para ela. A casa de Judá, apesar de também ter se prostituído, mas ele não deu carta de divórcio para a casa de Judá. Então nós temos aqui uma divorciada, né? Está em 2 e está divorciada, né? Olha só. Jeremias 3, vou ler o 3 todo. Não sei se eu vou ler tudo aqui, mas ler tudo que vai. Se terminar o capítulo, se você não estiver chorando, tem coisa errada que você não está entendendo. Primeira vez que eu li isso aqui, eu chorei demais. Ó, olha só isso aqui. Se um homem despedir sua mulher, dê carta de divórcio para ela, e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Está falando para a casa de Israel. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Olha, espalhou para o mundo todo, para o ocidente, para o oriente, né? Leste e oeste, tudinho. Norte e sul, quer dizer. Nos caminhos te assentavas para eles como árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações, tua malícia. Aí ele vai falar aqui, deixa eu ver se tem outro aqui. Olha só, no 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? A Efraim, né? Ela foi a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Aqui é a prova de que Deus não está falando para Israel total. Que Deus aqui, ó, aí que vem o encaixe das profecias, quando eu sei que Judá é uma coisa e Efraim, a vara de José, vara de Efraim, casa de Israel é outra coisa, casa de Davi uma coisa, casa de Israel é outra coisa. Então olha só, ele está falando lá em cima, talvez alguém já tinha falado assim, ele está falando isso é para Israel, mas está aqui. Olha só,
Disse mais o Senhor no dia do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel, rebelde, prostituta. Né? Ela foi ao monte e se prostituiu com Deus, com ídolos, pau de pedra. E eu disse, depois disso ela voltará para mim. Mas não voltou, e viu isto a sua leivosa irmã Judá. Né? E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. Comprovando aqui o que eu venho falando lá atrás, que Deus deu carta de divórcio para a casa de Israel, para Efraim, para a multidão de nações, para a plenitude dos gentios. Carta de divórcio. Lhe dei carta de divórcio, que a leivosa... e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se também foi e também ela mesma se prostituiu. Mas Deus nunca disse na sua palavra que deu carta de divórcio para a irmã leivosa, né? A leivosa Judá nunca deu. Apesar dela também ter se prostituído, que a gente sabe disso, né? Que teve vários reis terríveis, né? Tá. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra porque adulterou com pedra e com a madeira. Tá aqui, ó. Sempre Deus leva a prostituição a um pecado terrível espiritualmente, né? Materialmente e espiritualmente, mas o espiritual é muito mais terrível. Pode ver que o adultério é com pedra. Quem é que vai adulterar com pedra e com madeira, né? Então, pedra e madeira nos leva aqui a ídolos, Balaíns, Astarote, poste ídolos, Baal, todos esses demônios aí que eram os deuses das nações aí. Né? Bora ver o que mais aqui. Depois ele fala aqui que a rebelde Israel se tornou mais justa que Judá. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aqui, ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Ó, convertei-vos, gentios. Convertei-vos, casa de Israel. Convertei-vos, Efraim, frutífero, pai de muitas nações, diz o Senhor. Pois eu vos despojei, casei com vocês. Eu vos tomarei a uma cidade... Aonde uma cidade e a dor de uma família os levarei a Sião. Vai pegar, olha só, isso aqui é uma revelação tremenda. Sião é o Monte Santo do nosso Deus, né? É lá a terra prometida, vamos dizer assim, aqui na terra. Então, olha lá, e vai, converte bando de rebelde, né? Se converte, se arrepende da sua prostituição. Fica se curvando para porte ídolo, para ídolo de pau, de madeira, de pedra. Se arrepende, se converte, né? Porque ele vai pegar, ó... Deus é que eu vos despojei, ou seja, eu vou casar e tomarei um de uma cidade, 2 de uma família. Quer dizer que tem 10 numa família, vai pegar 2 que se arrependeram, né? Vai lá numa cidade, pega um, tira um, assim como lá em Sodoma e Gomorra. Ele não tirou lá só uma família, né? E da família ainda ficou um para trás, não foi assim? E aí caiu fogo e destruiu os ímpios ali, os que não se arrependeram. Está lá no Apocalipse, que Deus vem tirar o seu povo e vai jogar o julgamento, a ira deles sobre os ímpios que adoram a besta, que se curvam aos ídolos, que vão receber a marca na testa, na mão. Então isso é tudo conexão, irmão, está tudo conectado. Tá? Eu não consigo ficar parado, não, só consigo ficar mexendo. Tipo uma espécie de um autismo aí. Né? Então a gente tem que reconhecer a nossa iniquidade e se arrepender, porque nós, gentios, nós estávamos sem um Deus no mundo, nós estávamos alheios aos concertos de Deus, às promessas, e a gente tem que voltar, e isso é o arrependimento. Né? É isso que eu vou chegar. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha aqui, ó, 18. Naqueles dias andará a casa de Judá, que é a esposa que sempre teve marido, com a casa de Israel, que foi a desquitada, a despedida. Eles vão andar juntos e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vosso pai, terra prometida que mana leite e mel. Olha só vai entrar na terra prometida a casa de Judá e a casa de Israel. Acabou. Só vai ser salvo a casa de Judá e a casa de Israel. Tá? A gente gosta de pregar fazendo referência do Antigo Testamento, e é bíblico isso, porque 1 Coríntios 10, Paulo diz que tudo no Antigo Testamento era sombra. Né? O povo de Deus lá, que
que é o povo, a casa lá de Israel, o povo de Israel, que o seu calendário é lunar, né? Porque Deus fez o sol e a lua para reger o tempo, para marcar tempos e épocas, tempos determinados para as festas e tudo mais. Então aquele povo judeu lá, o povo, eu vou falar judeu não, que judeu já é quando se dividiu, né? O povo de Israel lá, que Deus tirou do Egito e fez uma aliança com eles, e essa aliança foi quebrada no futuro, mas Deus fez uma aliança, casou com ele lá, ele fala, tirei do Egito e despojei. Despojar é o casamento, né? A consumação do ato do casamento. Depois ele se dividiu em dois e se prostituiu, casa de Israel e casa de Judá. É isso aí o resumo, tá? Então, perdi o raciocínio aqui, rapidinho. Tá, Deus tirou, né, o povo do Egito, levou para o deserto, então tudo aquilo era sombra. Então o povo de Deus, o Israel, seguia pela lua. A lua não tem luz própria, a lua reflete o reflexo do sol. O verdadeiro, a luz é o sol, né? Então, após a vinda do Messias, Jesus Cristo, ele começa uma nova aliança, né? Uma nova, a gente chama de dispensação, e ele é o sol da justiça, ou seja, aquilo que refletia uma sombra ali, refletia uma luz, agora a luz verdadeira ela veio ao mundo. E hoje é o sol, né? Então, nós temos que andar na luz, que é quem? O sol da justiça, que é Cristo. E ali são sombras. Então, se são sombras, só vai entrar na terra prometida, e está escrito lá na palavra de Deus, só entrou na terra prometida Josué e Calebe. A sabedoria nos faz tão bem, é o escudo para que